Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal lança um novo PAC com investimento de 1,7 trilhão de reais. Na Argentina, manifestantes jogam objetos contra policiais após um homem morrer sob custódia policial. O ex-jogador Denilson diz que fez um acordo com o cantor Belo sobre dívida de mais de 20 anos e que chegou a 7 milhões de reais. Em Paris, a Torre Eiffel reabre após um alerta de segurança. O corpo do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, é velado com forte esquema de segurança. E sobe para 80 o número de mortos após os incêndios no Havaí. O Jornal Mundial está começando agora. Subiu para 80 o número de mortos após os incêndios na ilha de Maui, no Havaí. Caio Teles traz agora as informações sobre essa situação para a gente. Boa noite, Caio. Olá, boa noite, Gabriel, boa noite, Alice, boa noite também para os nossos telespectadores aqui do Jornal Mundial. Bom, nós voltamos a falar o mesmo assunto que falamos há alguns dias. Os incêndios que atingiram a ilha de Maui, no Havaí, já vitimaram 80 pessoas, disseram as autoridades nesse sábado, dia 12. Com esse número, esse se tornou o maior desastre natural da história do Havaí. Anteriormente, em 1960, um tsunami atingiu a maior das ilhas do arquipélago e matou 61 pessoas. O governador do estado, Josh Green, havia alertado anteriormente que o número de mortos provavelmente aumentaria à medida que as operações da busca e resgate continuassem. Autoridades alertaram ainda que equipes de busca com cães farejadores podem encontrar mais mortos, e nós voltamos a lembrar que as chamas destruíram mais de 1.000 construções e fez com que milhares de pessoas deixassem suas casas. O incêndio de Lahaina se espalhou do mato para a cidade e ainda estava queimando. Mais de 85% contido, disse o condado anteriormente. A ilha tem sirenes de emergência destinadas a alertas sobre desastres naturais e outras ameaças. Mas investigações ainda não confirmaram se elas soaram durante o incêndio. Qualquer nova informação desse caso, a gente volta a falar aqui no Jornal Mundial. Então é isso, Gabriel, Alice, eu volto com vocês no estúdio. Bom final de semana, bom domingo, até segunda-feira. Obrigada, Caio, pelas suas informações. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. O presidente Lula anunciou nesta sexta-feira o lançamento do novo PAC, um importante programa de obras que prevê investimentos públicos e privados de 1,7 trilhão de reais para o país. Com previsão total de 1,7 trilhão de reais em investimentos públicos e privados, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, foi lançado nesta sexta-feira. A cerimônia ocorreu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros. O crescimento do Brasil voltará a ser correto e acelerado, mas precisa ir além. Terá que ser sustentável. Não há como pensar em qualquer forma de crescimento econômico, em qualquer forma de geração de riqueza, que não seja de forma verde e sustentável. O governo planeja investir 1,3 trilhão de reais até o final de seu mandato, em 2026, e cerca de 402 bilhões adicionais posteriormente. Quase um terço dos investimentos anunciados deve vir de parcerias com o setor privado e um quinto dos fundos de empresas estatais, como a Petrobras. Uma das prioridades do novo PAC é retomar obras já iniciadas, mas paralisadas por falta de financiamento. O PAC teve duas versões anteriores, lançadas em 2007 e 2010, durante os 2 primeiros mandatos de Lula na presidência.
Os resultados dos programas anteriores foram mistos, já que grande parte das obras planejadas tiveram que ser interrompidas por falta de financiamento. Milhares de manifestantes jogaram objetos contra policiais em Buenos Aires, na Argentina. A manifestação ocorreu depois que um homem morreu sob custódia policial. A sexta-feira foi de protestos em um dos pontos mais conhecidos de Buenos Aires, o Obelisco. Manifestantes jogaram objetos contra policiais. Segundo organizações humanitárias, Facundo Molares morreu na quinta-feira após ser detido em uma manifestação contra as eleições primárias de domingo. O homem foi identificado como ex-guerrilheiro das Farc da Colômbia. Ele participou, junto com ativistas do Grupo Rebelião Popular, de um ato no centro de Buenos Aires em repúdio às eleições nas quais os partidos escolherão seus candidatos para as eleições presidenciais. O Centro de Estudos Jurídicos e Sociais relatou em uma rede social que o militante morreu em decorrência da repressão da Polícia Municipal. A morte foi confirmada pela Prefeitura de Buenos Aires em nota, sem identificá-lo. Os argentinos vão escolher no próximo domingo seus candidatos à presidência nas primárias, em uma antecipação das eleições de outubro, nas quais a situação peronista e a oposição de direita vão se enfrentar, além de um libertário antissemita que se coloca contra todos. O corpo do candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio foi velado sob um forte esquema de segurança. Amigos e familiares do candidato se reuniram em Quito nesta sexta-feira para homenageá-lo antes de ser enterrado. Na última quarta-feira, Villavicencio, de 59 anos, havia acabado de entrar em sua caminhonete após um comício, quando os criminosos abriram fogo. Ele foi atingido na cabeça, segundo testemunhas. Um dos supostos assassinos morreu após trocar tiros com a equipe de segurança e outros 6 foram capturados. A seguir, o ex-jogador Denilson fez um acordo com o cantor Belo sobre dívida de mais de 20 anos. E a Torre Eiffel é reaberta após um alerta de segurança em Paris. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é mix. A Torre Eiffel foi reaberta neste sábado. Mais cedo, visitantes foram retirados do monumento após um alerta de segurança. Um alerta de segurança provocou neste sábado o esvaziamento da Torre Eiffel. A SET, órgão que administra o monumento, disse que especialistas em desarmamento de bombas e a polícia revistaram a área, incluindo um restaurante localizado em um de seus 3 andares. O procedimento durou 2 horas. Segundo uma porta-voz, é um procedimento padrão nesse tipo de situação, mas é, no entanto, raro. Os visitantes foram retirados dos 3 andares e da praça sob o monumento pouco depois das 13h30 pelo horário local. O alerta foi suspenso às 15h30 e o acesso reaberto ao público. A Torre Eiffel é um dos monumentos mais emblemáticos de Paris e atraiu 6,2 milhões de visitantes no ano passado. O ex-jogador Denilson fez um acordo com o cantor Belo sobre uma dívida de mais de 20 anos e que chegou a 7 milhões de reais. A reportagem é de Rodrigo Jesus. O ex-jogador de futebol Denilson afirmou na tarde de sexta-feira que fez acordo com Belo sobre o pagamento de dívida de 7 milhões do cantor. A briga na justiça entre os dois já durava mais de 20 anos. O cantor Belo e eu conversamos e de forma amigável chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossa divergência nunca foram pessoais. Ao contrário, elas eram e, portanto, não são mais no campo jurídico. Como homens adultos e profissionais que somos, era importante colocar o fim a esse imbróglio que já nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar para frente, afirmou Denilson em uma rede social. A dívida surgiu em 1999, quando Denilson comprou os direitos autorais do grupo Soweto, mas em seguida, no ano 2000, Belo anunciou a saída da banda para seguir carreira solo.
O jogador levou o caso para a justiça alegando quebra de contrato. Em diversas vezes ele cobrou a dívida do cantor publicamente. No ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor arrecadado com ingressos de um show do cantor Belo fossem bloqueados por conta da dívida. Vamos agora até Goiás saber da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos conferir agora as principais tendências do tempo para cada região do país. Começando pela região norte, que se prepara para encarar um período desafiador no âmbito climático. As previsões apontam para uma incidência de chuvas abaixo da média histórica em boa parte da área, possivelmente influenciada pelo evento El Niño. As temperaturas médias do ar se manterão acima da média, agravando os riscos de incêndios florestais, sobretudo na região sul da Amazônia. Já a região nordeste está em alerta para redução de chuvas. O Nordeste brasileiro é palco de um sinal de alerta devido à previsão de chuvas abaixo da média, o que gera preocupação entre os agricultores. A escassez da precipitação impactará negativamente os níveis de umidade no solo, particularmente no oeste da Bahia, sul do Maranhão e no Piauí. A região centro-oeste do Brasil é confrontada com chuvas abaixo da média histórica também e temperaturas acima do padrão. Essas condições aumentam o risco de incêndios florestais na área, enquanto a disponibilidade de água também diminuirá. Contudo, existe uma possibilidade de ocorrência de chuvas a partir de outubro ainda, particularmente no sul do Mato Grosso do Sul, trazendo algum alívio para os agricultores. A região sudeste está prestes a enfrentar chuvas abaixo da média em grande parte de sua extensão, com exceção das chuvas das regiões central e sul de São Paulo, onde as precipitações podem se mostrar ligeiramente superiores à média. A interação entre temperaturas elevadas e umidade reduzida aumenta o risco de incêndios. Os níveis de água no solo devem permanecer baixos. Em áreas como o centro-sul de São Paulo, existe a perspectiva de chuvas ocasionais por meio das frentes frias, mantendo assim os níveis de umidade do solo. E por fim, na região sul do país, antecipa-se a ocorrência de chuvas acima da média, potencialmente também influenciadas pelo evento El Niño. Esta condição trará um excedente hídrico ao solo, especialmente durante os meses de setembro e outubro. No entanto, a elevação das temperaturas, essencialmente nas regiões norte e oeste do Paraná, pode trazer massas de ar polar, resultando em declínio das temperaturas e possíveis geadas em áreas serranas. Então vamos ver agora as máximas e as mínimas em algumas capitais neste domingo. Começando pela região sudeste, em São Paulo, na capital, a mínima será de 17 graus, enquanto a máxima será de 31. Em Vitória, no Espírito Santo, a mínima será de 19 graus, enquanto a máxima será de 30. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a mínima será de 21 graus e a máxima de 29. Em Recife, no Pernambuco, a mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar aos 29. Em Belém do Pará, a mínima será de 24 graus e a máxima podendo chegar aos 33 graus. Já em Curitiba, no Paraná, a mínima será de 12 graus, a capital mais fria do dia, e a máxima não passa dos 23. Uma boa noite a todos e um ótimo domingo. Gabriel, Alice. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Boa noite para você e um ótimo domingo. E antes da gente encerrar essa edição de hoje, nós queremos desejar aqui para todos os pais que nos assistem que eles tenham um ótimo domingo de Dia dos Pais. Ser pai é proteger, zelar, amar, cuidar da família e principalmente, é claro, dos seus filhos. Então essa é a nossa homenagem aqui, para não passar em branco, né? Esse domingo que vai ser amanhã, do Dia dos Pais. Nessa edição de sábado de hoje aqui, nós desejamos a todos vocês um feliz Dia dos Pais. Boa noite para você. Boa noite, feliz domingo.
Jornal Mundial. Oferecimento Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciane Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.